Olá, senhores! Vimos aí com mais uma duvidazinha de algum seguidor, do nosso seguidor aí, o Pablo. Valeu, Pablo, pela participação aí. Olha só, o Pablo perguntou da onde veio ou da onde vem esta equação, né? Velocidade é raiz do RG, que é a mesma equação que essa daqui, tá? Raiz de Gzão é mão sobre Rão, certo? Lembrando que o Gzão é a constante gravitacional, o Gzinho é a gravidade, a aceleração da gravidade no local, tá? Pablo, essa equaçãozinha ela vem do movimento circular, de relações do movimento circular. Ela pode aparecer no chamado globo da morte. No globo da morte, quando a moto está andando lá, a gente normalmente calcula aqui qual é a velocidade mínima que ela precisa ter para que essa moto, a pessoa que está ali passando com a moto, não caia, né? Então ela vai com uma velocidade, ela consegue passar. Se ela diminuir, ela consegue passar. Se ela diminui, ela quase cai. Se ela diminuir um pouco mais, ela cai. Ela consegue completar a trajetória, ela acaba caindo antes de dar a volta completa, né? Então ali existe uma velocidade mínima. As forças que estão atuando aqui, são peso vertical para baixo e por incrença que parível a normal. A normal tá aqui, ó. Também vertical para baixo. Por quê? Porque a normal é perpendicular à superfície. Então ela está tangenciando a curva ali que está na horizontal. E ela é da superfície para o corpo. Como a superfície está em cima e o corpo está embaixo, a normal está para baixo. Esse corpo força a superfície joga ele para baixo. Só que se eu estou passando com a velocidade mínima, é porque eu estou quase perdendo contato com a normal, com a superfície. Então minha normal ela está valendo quase zero. Então eu vou tirar ela. Ela não existe aqui para nós na situação da velocidade mínima. Ou seja, esta força peso ela vai fazer o papel de resultante. Lembrando que é uma resultante que aponta para o centro de uma curva. Então eu tenho uma resultante centrípeta, portanto a aceleração que eu trabalho também é a minha aceleração centrípeta, certo? A minha resultante nesse caso é o próprio peso, que vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, que nós calculamos por v quadrado, vezes dividido pelo raio. E esse cara aqui representa o raio para nós. O peso é massa vezes a gravidade. Então fica mg, perdão, igual a mv quadrado sobre r. Os m's vão cortar, a gente passa o raio multiplicando, então a gente chega que o v quadrado fica o raio, vezes o campo gravitacional, vezes a aceleração da gravidade, e aí a gente chega finalmente que isso daqui vai dar raiz de rg. Fechou? Outra situação que pode acontecer, um carrinho que vem aqui, vai passar numa rampa, numa lombada, ó, e ele pode perder o contato com a pista, rampar e cair lá na frente. Meio que estilo Velozes e Furiosos, tá ligado? Velozes e Furiosos, o que acontece? Os dois rampam, aí segundo no ar, um xinga o outro, faz sinal pro outro, cai no chão, bate, voa pedaço pra tudo quanto é lado, e quando eles chegam lá embaixo, o carro tá intacto. Que nem o meu é assim também. Olha só, aqui não é uma velocidade mínima, é uma máxima, né? Aqui, menino, se eu deitar nessa lombada e for rolando, eu consigo passar por ela. Dá trabalho, mas eu consigo. Agora, então, eu vou analisar a máxima para ela não perder contato. Se ela vem devagar, ela passa, ó. Se ela vem um pouquinho mais rápido, ela passa. Mas se ela vem muito rápido, ela perde contato com a pista. Então, nesse caso, a gente trabalha com a velocidade máxima que esse cara pode ter para não perder o contato com a rampa. Mas vamos lá. Quais são as forças que estão agindo aqui? De novo, peso vertical para baixo, sempre, né? E a normal, perpendicular à superfície, nesse caso, como na superfície ali no ponto tangencia a curva, ó, a tangente é horizontal, então a normal é vertical, e da superfície para o corpo, então a normal é para cima. Por isso eu estou quase querendo perder o contato, é porque eu estou quase não encostando na superfície. Então minha normal vale quase zero. Então eu vou tirar a normal dali. E a única força que vai sobrar é a peso. Ela vai ser a nossa resultante, que de novo aponta para o centro de uma curva. Portanto, vai repetir todo esse processo aqui, ó. A resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. A resultante, nesse caso da velocidade máxima, é só o peso, que é mv quadrado sobre r. E aí a gente chega também que a velocidade é raiz do RG. Então ela é calculada tanto na situação de mínima no globo da morte como máxima numa lombada. Não só aí. Olha só que bacana. Um satélite orbitando a Terra. A força que nós temos aqui é quem? A força peso, certo? Também chamada, conhecida por força gravitacional, que aponta lá para o centro da Terra. É a atração gravitacional da Terra, que a gravidade interage com a massa do satélite e cria essa força. Isso significa que ela é a resultante no satélite, porque ela não está apoiada em superfície, não temos atrito.
cai de novo nessa situação, certo ou não? A resultante vai ser só o peso, portanto a gente vai chegar que a velocidade é a raiz do RG. Aqui tem uma outra brincadeira que a gente pode fazer, que é o seguinte, ó, dessa relação aqui, olha só, a gente pode trocar o peso por força gravitacional. É a mesma coisa, lembra? Só que quando a gente calcula a força gravitacional, a gente aplica a quarta lei de Newton, a lei universal da gravitação, que é como calcula a força da gravidade, né? Então a gente vai ter Gzão, Emão, Eminho, sobre a distância dela até o centro, que é o próprio raio de órbita. Toma cuidado que é o raio de órbita, não é o raio da Terra agora aqui, certo? Ao quadrado. Tudo isso é igual a mv quadrado sobre r. Esse r, que é o raio de órbita, eu vou cortar com esse r, sobra um r ainda. O eminho, que é a massa do satélite, corta a massa do eminho. Então mostra que a massa do satélite não interfere em nada aí. Velocidade, período, se eu mudar a órbita, não muda, tá? E aí a gente chegaria aqui a velocidade ao quadrado é Gzão vezes Emão dividido pelo raio de órbita. Esse quadrado passa em forma de raiz. E a gente pode ter aquela segunda equação trabalhada aqui, tá? A gente tem que tomar cuidado aí com a primeira equação, tá? Quando se falar em órbita, a primeira equação ela é perigosa porque às vezes o cara muda a órbita do satélite para mais distante. Aí você vai falar, opa, o raio dobrou, ou o raio quadruplicou, raiz quadrada de 4, então a velocidade dobra. Não, toma cuidado. Em órbita, como a gente já está fora longe, distante da superfície terrestre, se ele dobra o raio, se ele triplica o raio, se ele quadruplica o raio, ele está mudando a distância que nós estamos da Terra e, portanto, o campo gravitacional também muda. Então você tem que analisar também o quanto que está mudando a gravidade, para daí sim determinar quanto que aumenta ou diminui a velocidade. Lembre de uma coisa, aqui em órbita, o corpo ele está sendo atraído pela força gravitacional e a inércia dele quer levar ele embora. Então a inércia tenta levar embora, a gravidade puxa e ele consegue se manter numa órbita girando ao redor da Terra. Se essa velocidade aumentar, ele escapa. Se essa velocidade diminuir, ele cai na Terra. Se a gente mudar o raio de órbita, aumentar, a força gravitacional sobre ele fica menor. Então ele não precisa de tanta inércia para poder se manter na órbita. Fechou, senhores? Espero ter ajudado aí, Pablito. Espero que você tenha conseguido entender muito bem aí. Fechou, meu caro? Grande abraço a todos e até mais.